Olá, amigos! A dica de hoje é sobre um conteúdo de grande importância dentro da biologia, a herança ligada ao sexo. O que é essa herança ligada ao sexo? Né? Então, essa herança ligada ao sexo ele é o nome que é dado a uma herança genética, ok? Relacionada aos genes presentes, ou a genes presentes na parte não homóloga do cromossomo sexual. Então, se pegarmos, por exemplo, no caso dos humanos, né? Os genes presentes no cromossomo X sem correspondência no cromossomo Y, né? Então essa herança ligada ao sexo, ela vai responder ali por diversas enfermidades encontradas nos humanos, como por exemplo, o daltonismo, a hemofilia, né? Ou o glaucoma juvenil, ok? Dentre outras. Nesse caso, de forma específica, nós vamos falar apenas do daltonismo e depois comentar sobre um exercício, né? Uma questãozinha somatória, né? É sempre bom relembrar essas questões somatórias, ok? Então vamos lá, ó. Veja só. Cromossomo XX, ok? Sexo feminino. Cromossomo XY, sexo masculino. Gene desão, né? Ó, temos aqui, ó, desão, o que caracteriza ser uma mulher normal, ok? Ou seja, sem o daltonismo. Presença do desão aqui no cromossomo X do sexo masculino, ou seja, um homem normal, ok? Veja só, no caso do homem, se pegar por exemplo, como ele só tem um cromossomo X, né? Então as chances dele apresentar uma dessas enfermidades é maior. Porque para ele, basta apenas o quê? Basta apenas ele ter aqui, ó, nesse cromossomo X, um gene recessivo, né? Que é um Dzinho. Então vejam só no caso do sexo feminino, como é interessante. Como ela tem aqui, ó, dois genes, né? Desão, como tinha anteriormente. Se eu venho aqui e tenho um gene Dzinho, essa mulher aqui não vai manifestar o daltonismo, porque lembrem bem, o gene Dzão é dominante em relação ao Dzinho, ou seja, neste caso aqui eu precisaria ter em dose dupla este Dzinho para que assim, né, desenvolvesse a tal enfermidade, certo? Então aqui eu precisaria ter Dzinho, ok? Ao contrário do homem, que basta apenas um, certo? Então vamos dar ali, eu vou ler o exercício, né? E vamos fazer ali algumas observações sobre as afirmativas, correto? Então vejamos. O exercício, ok? Caiu num concurso de 2011 e ele diz o seguinte: o daltonismo ligado ao cromossomo sexual é uma anomalia visual de caráter hereditário ligada ao cromossomo X, causado por um gene recessivo. Então, sobre esse tipo de daltonismo, é correto afirmar que. Então, vem lá uma questão de número 01, né? Então, a questão de número 01, né? Vou marcar aqui no canto, ok? Ela diz o seguinte: toda mulher daltônica é necessariamente filha de pai daltônico. Então eu já deixei aqui no canto para que na hora do cruzamento seja possível observar se as afirmações têm sentido ou não. Então veja o que diz essa afirmação 01. Ela diz que se a mulher é daltônica, com certeza esse pai dela também é daltônico, né? Então vamos lá então, ó. Esse aqui feminino, né? Esse aqui masculino. Bem, vamos colocar aqui um exemplo, né? Vou pegar um pincel aqui um tanto mais, com uma cor um pouco melhor, né? Então vamos colocar aqui no caso do homem sendo normal primeiro, né? Então aqui, ó, X Dzão, Y, né? E vamos pegar aqui no caso a mãe sendo normal, mas com uma característica recessiva nesse cromossomo X, né? Então aqui, por exemplo, ó, em nenhum dos dois casos, né? Nenhum dos dois tem daltonismo, né? Bem, se nós pegarmos o cruzamento apenas
para o sexo feminino, vamos pegar só essa linha aqui acima da linha verde, né? Então vejam só, aqui temos então x com x, 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 x com x, x, x. Então nesse caso aqui teremos x dzão, né, ó, x dzão. E nessa outra parte aqui teremos x dzão, x dzinho. Bem, ó, então nesta condição, homem, pai normal, mulher normal portadora, não existe a possibilidade de termos aqui uma filha que venha a desenvolver essa enfermidade, certo? Eu vou deixar aqui o homem como normal, ok? E vou trocar aqui agora essa parte do cromossomo da mãe e vou substituí-lo agora por um recessivo, né? Então agora nós temos as condições, temos condições diferentes, né? Então temos agora o pai normal, ok? E a mãe daltônica. Neste caso, x dzão com x dzinho, aqui eu vou tirar esse dzão que eu tinha anteriormente, ok? E vou colocar o que? Vou colocar aqui um dzinho, né? Assim, ó, x com x, x, x. X dzão com x dzinho, x dzão, dzinho. E nessa outra região aqui nós não vamos mudar nada, porque ó, x dzão, x dzão, dzinho, né? Então veja só, x, x, dzão, dzinho. Esse dzão aqui veio do pai e esse dzinho aqui veio da mãe, correto? Então veja que em nenhum dos dois casos, né, tanto a mãe sendo normal com um gene recessivo, a filha não nasceu com daltonismo, correto? E tanto a mãe sendo daltônica, a filha também não nasceu com daltonismo. Pois bem, vamos então agora ver com o pai tendo aqui a enfermidade, né? Então vamos colocar aqui o dzinho para o pai, né? X dzinho, né? Bem, nesse caso aqui, eu vou voltar agora à condição normal, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, né? Veja só. Se eu colocar aqui no caso um x dzão e um x dzão, né? Então também não vai ter possibilidade da filha nascer com daltonismo. Mas se tivermos a condição primeira, né? Que foi aquele primeiro cruzamento que realizamos aqui, ó. Ou seja, o pai daltônico, né? Vou trocar agora o pai, né? O pai daltônico e a mãe normal, só que com esse gene dzinho aqui para o daltonismo. Então vejam só, aqui ó, continua dando dzão dzinho. Só que aqui eu vou ter agora o x dzinho, né? Esse x dzinho agora ó, vem do pai e vem da mãe, correto? Então veja só, nesse caso aqui, certo? Ó, nesse cantinho aqui, eu tenho a possibilidade de ter uma filha, né, do sexo, no caso filha, né, feminino, né, com daltonismo. Então essa questão 01 diz o seguinte: toda mulher daltônica tem que ser filha de um pai daltônico. Então realmente, se todo o pai ou se toda a filha daltônica, para que seja daltônica, o pai também tem que ser daltônico. Essa questão 01 está correta. Vamos ver ali a questão 02. Então a questão 02 diz o seguinte: todo homem daltônico, né, deixa eu marcar aqui a 02, ok? Então, ó, todo homem daltônico é necessariamente filho de mãe daltônica. Então vamos voltar aqui, correto? Né? Vamos pegar aqui, deixa eu separar essa parte aqui que eu não quero, né? Vamos pegar essa parte aqui e cortar, ok? Vamos selecionar aqui, ser mais rápido do que apagar, ok? Então vamos lá então, veja só, todo homem daltônico, né? Então na verdade eu não quero nem essa região aqui de cima, eu vou apagar só para não misturarmos depois e ficar meio difícil aí a compressão, certo? Então agora eu quero só o cruzamento para o sexo, no caso o sexo masculino, que vai ser aqui dessa parte verde a parte abaixo, certo? Então vamos colocar o cruzamento primeiro aqui, antes de ver ali a característica que vai ser herdada. Então aqui vai ser XY e aqui vai ser XY, ok? Então vejam só,
Segundo a questão 02, ele diz que todo homem daltônico tem que ser filho de mãe daltônica. Bem, eu vou pegar um exemplo de mãe não daltônica e já vamos ver se essa afirmativa procede. Bem, aqui no caso, eu tenho Y com X desão, né? Veja que, por exemplo, o Y, ele não tem essas letrinhas aqui que são os gêmeos, ok? Então, só tem no cromossomo X. Então, eu cruzo X com X, XX, certo? Então, aqui no caso, eu vou ter X desão Y, homem normal. X desinho Y, homem daltônico. Então veja que não foi nem preciso fazer o cruzamento de uma mãe daltônica. Veja só, se a mãe for normal, ou seja, ela não tem o daltonismo, mas desde que ela apresente apenas um gene, já é possível que o filho seja daltônico, certo? Então, veja só, a afirmativa diz que obrigatoriamente a mãe tem que ser daltônica, e vimos que isto não procede. Ela pode ser normal e ter o gene para daltonismo. Então, essa questão aqui seria uma questão incorreta. Beleza? Vamos dar uma olhada na questão de número 04. Aí a questão de número 04, ela diz o seguinte: para um casal formado por pai não daltônico. Então, já vou mudar aqui, né? Então, vamos pegar agora aqui, ó, o pai não daltônico. Se o pai é não daltônico, lembra que o homem, ele não é portador, né? Então, ou ele é normal, ou ele tem o daltonismo, né? Então, vamos colocar aqui o nosso desão. Então, ó, para um casal formado por pai não daltônico e mãe daltônica, né? Então, eu vou trocar aqui no caso agora, né? Este desão, vou trocar pelo quê? Opa, selecionei errado aqui, né? Mas vamos lá, tudo se acerta. Vamos tirar este, delete, certo? Então temos agora aqui, ó, um homem normal e uma mulher daltônica. Então vejam só, para um casal formado por pai não daltônico e mãe daltônica, a probabilidade de gerar um menino daltônico é a mesma, também observada no caso da geração de uma menina daltônica. Então vamos ver aqui, por exemplo, ó, veja só, pessoal, o homem é normal. Nós já vimos que se o homem é normal, essa parte aqui, ó, né, ó, só vou colocar aqui os cromossomos, né? Então vejam só, XX, X, X, né? Então, ó, mulher e homem. Mas veja só, desão, desinho, desão, desinho. Então, a mulher aqui, ó, é normal. Nesta condição, o filho desão não é mais desão, né? Isso aqui vai sair daqui. Isso aqui é do primeiro cruzamento ainda. Isso aqui agora passa a ser o quê? Passa a ser um Dzinho, certo? Então vejam só, Y com X, XY. Se é XDzinho, aqui é XDzinho. Y com X, XY. Se é um Dzinho, aqui também é um Dzinho. Então a questão 04 que diz: para um casal formado por pai não daltônico e mãe daltônica, a probabilidade de gerar um menino daltônico é igual a de gerar uma menina daltônica. Então é incorreto, porque aqui, ó, 100%, né, no caso aqui do sexo feminino, ele nasce sem daltonismo. Então essa questão aqui é uma questão incorreta. Beleza? Vamos para a nossa questão 08, ok? Vou marcar aqui, ó, o nosso 08, certo? E a questão 08, ela diz o seguinte: homens daltônicos sempre serão descendentes daltônicos independente da parceira. Homens daltônicos sempre gerarão, ou não serão, homens daltônicos. Então vamos colocar aqui, ó, homens daltônicos, vai ser um XDzinho, né? Havia trocado ali a letra, né? O serão, né? Então vamos voltar aqui de novo. Ele quer falar que um homem daltônico
né? Vou colocar aqui o Dzinho para o homem daltônico. Dzinho. Então veja só, homens daltônicos sempre gerarão descendentes daltônicos, independente da parceira. Mas neste caso, se a parceira for Dzão, Dzão, e aí? Se a parceira for Dzão, Dzão, veja só, vou pegar aqui o meu pincel, né? Se a parceira for Dzão, Dzão, eu não tenho descendentes daltônicos, ok? Então esta questão aqui é uma questão incorreta. E por último, a questão de número 16, ela diz o seguinte: para um casal formado por um homem daltônico, então já temos ele aqui, ó, um homem daltônico e uma mulher não daltônica. No entanto, ele diz aqui que ela tem um gene recessivo, né? Então vamos aqui arrumar esse Dzão aqui que está meio não, né? Ele está horrível, né? Então vamos lá então. Vamos arrumá-lo aqui. Então agora eu quero uma mulher que é X Dzão, X Dzinho, correto? Então veja só, ele diz aqui, para um casal formado por um homem daltônico, que está aqui nesta parte, e uma mulher não daltônica, mas com um gene recessivo, que está aqui. A probabilidade de gerar um descendente daltônico é de 50%. Bem, aqui é o seguinte, eu tenho aqui X Dzinho, X Dzinho, ou seja, aqui eu tenho mulher daltônica. Não vou fazer o primeiro porque o primeiro vai dar Dzão, Dzinho, então normal em relação à visão, correto? Então vamos ver aqui no caso agora do homem, né? No caso do homem aqui, eu vou ter X com Y, XY, e aqui eu vou ter um Dzão, X com Y, Dzinho, e aqui eu vou ter um Dzinho. Ou seja, no cruzamento de X Dzão com X Dzinho, eu vou ter X Dzão, Dzinho, mulher normal para o daltonismo, X Dzinho, Dzinho, mulher daltônica. XY Dzão, homem normal para o daltonismo, XY Dzinho, homem daltônico. Então, esta afirmativa é verdadeira, ok?